Bem-vindos ao Veritas Mysteriorum. Meu nome é Roger e hoje é a segunda da ufologia. Olá! Em 17 de novembro de 1986, um dos casos mais notórios de avistamentos de OVNI ocorreu nos céus de Fairbanks, no Alasca, envolvendo o voo de carga 1628 da Japan Airlines, JAL. Este incidente é amplamente documentado devido ao testemunho detalhado da tripulação, registros de radar e investigações subsequentes, tornando-se um marco na ufologia moderna. O incidente começou às 18h19, horário local, quando o Boeing 747-200F, pilotado pelo capitão Kenji Terauchi, um experiente aviador com mais de 10.000 horas de voo, cruzava o espaço aéreo do Alasca em uma rota de Reykjavik, Islândia, para Tóquio, Japão, via Anchorage, a 35.000 pés de altitude, cerca de 30 milhas a sudeste de Fort Yukon, próximo ao Círculo Ártico. Terauchi e sua tripulação, composta pelo copiloto Takanori Tamefuji e pelo engenheiro de voo Yoshio Tsukuba, observaram luzes incomuns no céu. O voo 1628 estava em uma rota pouco movimentada e as condições atmosféricas eram claras, com visibilidade ideal, exceto por algumas nuvens finas de cristais de gelo. Terauchi relatou inicialmente ter visto luzes brancas e amarelas à esquerda da aeronave, a cerca de 1 milha de distância. Ele descreveu 2 objetos menores, que chamou de naves pequenas, e um objeto maior, referido como nave-mãe. Os objetos menores foram descritos como emitindo luzes estroboscópicas brancas e amarelas, com movimentos rápidos e não convencionais, diferentemente de qualquer aeronave conhecida. O objeto maior, segundo Terauchi, tinha o tamanho aproximado de 2 porta-aviões e era inicialmente indistinto, mas parecia emitir luzes intermitentes. Durante o avistamento, ele relatou que a nave-mãe parecia evitar ser vista diretamente, movendo-se para trás e para a direita do avião. As luzes mudavam de cor, variando entre branco, amarelo e âmbar, e pareciam seguir o 747 por cerca de 640 quilômetros, durante quase 1 hora. Os controladores de tráfego aéreo em Anchorage e Fairbanks foram contatados pela tripulação às 18h19, quando Terauchi perguntou sobre outras aeronaves na área. O controlador, cuja identidade não foi revelada, mas descrito como tendo 2 anos de experiência, confirmou que o radar da FAA, Administração Federal de Aviação, detectou um objeto não identificado próximo ao voo 1628, a cerca de 5 a 8 milhas de distância. O controlador relatou que o objeto acompanhava o avião, mesmo após manobras ordenadas pela FAA, como uma curva de 360 graus. No entanto, os radares de Fairbanks mostraram apenas o voo 1628, sem outros objetos. Um radar militar da Força Aérea dos Estados Unidos da América também detectou algo próximo ao avião, mas foi posteriormente descartado como interferência climática ou ruído aleatório. 2 outros aviões na região, um da United Airlines e um C-130 da Força Aérea, foram solicitados a verificar visualmente o objeto, mas ambos reportaram não ver nada em comum, seja visualmente ou em seus próprios radares. A descrição de Terauchi sobre a aparência dos objetos é detalhada. Ele afirmou que os objetos menores pareciam ter uma forma indefinida, mas com luzes pulsantes que não seguiam padrões de marcação de aeronaves convencionais.
A nave-mãe foi descrita como um objeto escuro e massivo, com contornos vagos, possivelmente devido à escuridão da noite, mas com luzes que sugeriam uma estrutura significativa. Em entrevistas posteriores, Terauchi mencionou que a nave-mãe parecia evitar a detecção, movendo-se de forma inteligente. Ele também fez esboços do objeto, que foram amplamente divulgados, mostrando uma forma alongada e indistinta com luzes brilhantes. Esses esboços foram comparados a um avistamento posterior, relatado em 11 de janeiro de 1987, na mesma região, onde Terauchi descreveu luzes pulsantes irregulares e um grande pedaço escuro à frente do avião, embora esse evento tenha sido atribuído a luzes de vilarejos refletidas em nuvens de cristais de gelo. A FAA conduziu uma investigação formal após o pouso do voo 1628 em Anchorage. Os investigadores concluíram que a tripulação era normal, profissional, racional e sem envolvimento com drogas ou álcool. No entanto, a análise oficial levantou dúvidas sobre a natureza do avistamento. O astrônomo e investigador de OVNIs, Robert Sheffer, sugeriu que Terauchi provavelmente confundiu os planetas Júpiter e Marte, que estavam visíveis na área, a cerca de 10 graus acima do horizonte, com uma aparência que poderia ser interpretada como estando à mesma altitude do avião. Philip J. Klass, outro pesquisador de OVNIs, reforçou essa teoria, apontando que Terauchi não mencionou os planetas em seus relatórios, apesar de sua visibilidade. Klass também destacou contradições nos relatos da tripulação, especialmente em entrevistas realizadas em 88, onde as lembranças de Terauchi diferiam das comunicações de rádios originais. Por exemplo, Terauchi afirmou aos controladores que perdeu o objeto de vista após uma manobra, mas em entrevistas posteriores, ele insistiu que o objeto o seguiu por mais tempo. Apesar das explicações céticas, o caso ganhou notoriedade devido à confirmação inicial do radar e ao testemunho detalhado de Terauchi, que foi descrito como um repetidor de OVNIs pela FAA, devido a outros avistamentos relatados por ele. Em uma entrevista em Londres, em dezembro de 86, publicada pela Japan Today, Terauchi expressou sua convicção de que os objetos eram naves extraterrestres, afirmando que os humanos os encontrarão em um futuro próximo. Essa declaração, junto com suas descrições na nave-mãe e naves menores, alimentou especulações, mas também levantou questionamentos sobre sua objetividade como testemunha. Outro caso relevante em Fairbanks, em 2016, relatado pela Anchorage Daily News, conecta-se ao incidente de 86. Estudantes chineses, observando um eclipse solar, filmaram um objeto que se assemelhava às descrições de esboços de Terauchi, reforçando a ideia de que o avistamento de 1986 permanece uma referência em discussões sobre OVNIs. Edison Wright, uma pesquisadora de OVNIs de Fairbanks, destacou a importância de avistamentos corroborados por radar, como o do voo 1628, e mencionou um caso local em 2016, onde Jared Augustine, um segurança, gravou um vídeo às 3 horas da manhã, mostrando uma luz piscante no céu, da qual emanavam círculos luminosos. Embora Wright considerasse o vídeo intrigante, ela sugeriu que drones poderiam ser uma explicação plausível, mas não obteve confirmação. O caso do voo 1628 permanece sem uma explicação definitiva, enquanto os céticos apontam para fenômenos astronômicos ou erros de interpretação. Os defensores da hipótese extraterrestre destacam a consistência do testemunho de Terauchi, a detecção inicial por radar e a ausência de outras aeronaves na área.
O incidente é frequentemente citado como um dos mais críveis da ufologia, mas também exemplifica o desafio de distinguir fenômenos naturais de eventos potencialmente anômalos. A combinação de testemunhos detalhados, registros de radar e investigações oficiais torna este caso um marco, ainda debatido quase 4 décadas depois. Curta o vídeo, inscreva-se e até o próximo vídeo.